Excelente noite a todos, seja bem-vindo nessa celebração, nessa festa, que hoje nós comemoramos a entrada de tantos novos irmãos ao reino dos céus. Comemoramos crianças, comemoramos adolescentes, jovens, pessoas que estão ingressando nessa família, crianças que estão sendo consagradas. Então hoje é um dia de celebração à graça de Jesus Cristo, uma celebração para nós relembrarmos, para nós termos essa memória de que o que Ele fez por nós na cruz, tudo aquilo que Ele fez por nós ao verter seu sangue, ao dar a si mesmo, ao estar presente ali sofrendo por amor a nós, tudo isso representado pela água purificada, que é a água que limpa os nossos pecados. Tudo isso é um símbolo daquilo que Jesus fez por nós. E Ele fez tudo isso mediante a graça, uma tremenda graça, uma graça maravilhosa, que cobre as nossas vidas, que nos enche, que nos capacita a viver uma nova vida. Por isso eu te convido a ficar de pé, para juntos nós celebrarmos a Jesus, declarando: que tremenda graça que me alcançou, que me salvou, que me purificou, que me restaurou, que me redimiu, que me trouxe uma nova vida, que trouxe uma herança eterna a todos nós. Obrigado, Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque nós enquanto igreja, Pai, comemoramos esse dia, onde nós recebemos, onde nós fomos resgatados do pecado, onde nós podemos declarar: Jesus é o nosso Senhor, de eternidade a eternidade, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. Por isso que nós enquanto igreja possamos celebrar o Teu nome, em nome de Jesus, aleluia. Quebra o jugo do meu pecado, é tão mais forte, é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei. Vamos declarar aqui: oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem, que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livra do mal, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. É como o sol, tua face brilha, o Rei, o grande. Vamos declarar: oh, que tremenda, oh, que infalível amor, tomou o nosso lugar, a minha cruz, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vamos declarar que Ele é digno, igreja. Vamos declarar bem alto: Ele é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que justificou os seus. Celebremos a Ele.
digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível. Você estou liberto em mim. Oh, Jesus, oh que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu, o seu, o nosso lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida e sou. Porque cantamos, oh, Jesus, eu canto pelo que fez. Pelo que fez por mim. Aleluia, glória a Deus. Mais forte para exaltar o nome do Senhor Jesus com as suas palmas. Tu és digno, Jesus. Tu és exaltado em nosso meio. Maravilhoso, Jesus. É pela tua graça que te louvamos. É pela tua graça que estamos aqui para te adorar. Glória a Deus. Que a graça e a paz de Jesus seja sobre ti, queridos. Glória a Deus. Declare essa paz, essa graça sobre o irmão que está do seu lado também. Compartilhe com ele ou ela. Diga: graças do Senhor estamos aqui. Pela graça do Senhor. Graças a Deus que estamos aqui. Graças a Deus que você está aqui. Glória a Deus. Todos sejam bem-vindos nessa casa de oração. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos, amados, os que estão conosco aqui presentes, aqueles que nos acompanham por meio da internet, da transmissão. Que Deus abençoe a sua vida, especialmente aos nossos visitantes. Que alegria recebê-los aqui conosco nessa noite tão especial. Que nosso coração muito se alegra no Senhor. Graças a Deus que você está aqui. Gostaríamos de compartilhar e transmitir para você um convite muito importante, alguns recados. O primeiro é que nós já estamos, com a graça do Senhor, já chegando para a nossa festa das nações. Os irmãos já sabem, coloquem na agenda dia 12 e 13 de agosto, e precisamos de voluntários, além das orações, além de nos ajudar com a divulgação, precisamos também de voluntários. Você que deseja trabalhar, servir, ser um voluntário, dê o seu nome na secretaria, que será muito bem-vindo a sua participação. O outro recado, queridos, nós gostaríamos também de estender agora para as mulheres abençoadas. Temos data do retiro de mulheres, que será no dia 2 a 4 de setembro. Atenção, hein? Somente para as mulheres que não fizeram o retiro. Você que fez, você poderá estar abençoando outra mulher a fazer o retiro, encorajando elas a participar. Nós desejamos muito que você que não fez esse retiro, aproveite essa oportunidade, será uma bênção. Em breve nós teremos mais informações sobre os demais retiros com a bênção do Senhor, mas queremos iniciar com as mulheres, as irmãs. Você que deseja participar, fazer o retiro, saiba que será uma bênção. Preciso que você dê o seu nome na secretaria o quanto antes. Faça essa semana a sua inscrição, para que nós possamos dar os passos seguintes.
Outro recado, irmãos, com a graça do Senhor, nessa semana nós estaremos juntos com o fruto maduro, e será um tempo muito especial. Você que já tem 60 anos, ou um pouco mais, ou quase chegando aos 60 anos, uma idade muito abençoada, não é? Existe fase abençoada, né, queridos? E glória a Deus por isso. E queremos convidar você para participar conosco. Será uma tarde muito abençoada nessa quinta-feira, às 14 horas. E também queremos estender um convite para a igreja, aproveitar a oportunidade de estar semeando doces para o ministério, para a rede Fruto Maduro. Os irmãos podem procurar a nossa irmã Joseli, o Luiz Carlos, que desejam você cooperar, ofertando doces, doando doces, para estarem eles organizando para a Festa das Nações. Terá algo específico para eles também, mas precisa desde já contando com a sua oferta, a sua doação de doces, aquilo que você sabe produzir o melhor da terra, tá certo? Será realmente muito bem-vindo. Queridos, nós queremos nessa hora orar, louvar ao Senhor por esses 21 dias que marchamos firmes no jejum e oração. Estão animados ou não? Nossa palavra de encorajamento para que você continue perseverando neste propósito, mas nessa hora nós vamos encerrar, né? Encerrando esses 21 dias de consagração ao Senhor. Nós vamos orar consagrando ao Senhor esse jejum. Cremos que o Senhor vai nos trazer mais e mais entendimento, sensibilidade para com Ele, mas queremos nessa hora também orar de gratidão ao Senhor por mais um ano da nossa existência da Igreja do Senhor, a IPI do Brasil, que está completando hoje 119 anos de história. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fazemos parte de uma igreja que tem uma história, e acima de tudo há um Deus que governa. Exaltar ao Senhor. Queremos nessa hora convidar você para orar comigo. Nós vamos tanto orar em consagração ao jejum e também orar pela Igreja do Senhor Jesus. Convido os irmãos a colocar de pé neste momento, queridos. Vamos orar ao Senhor. Amado Senhor, nós te damos graças e louvores. O Senhor que nos ensina a orar, a jejuar, meios da graça para buscar a tua presença. Nesses dias o Senhor nos ensinou um caminho que o Senhor deseja, a qual nós venhamos aprofundar, uma intimidade na tua presença. Senhor, nós sabemos que alguns ficaram pelo meio do caminho, mas encorajamos, ó Deus, em nome de Jesus, que a igreja do Senhor experimente mais e mais uma cultura de jejum e oração. Levante um povo de oração, um povo de consagração. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor nos ministrou, e estamos bem certos daquilo que o Senhor continuará ministrando nas nossas vidas. Queremos consagrar nossas vidas ao Senhor para esse tempo de jejum. Consagramos ao Senhor esses 21 dias, em que o Senhor nos edificou, em que o Senhor nos revelou, em que o Senhor nos quebrantou, em que nos humilhamos na tua presença para te buscar e reconhecer nossa pequenez, em reconhecer que de ti nós necessitamos. Obrigado por aquilo que o Senhor ministrou às nossas vidas. Pai, nós te louvamos pela história da igreja IPI do Brasil, pelos 119 anos de história que o Senhor tem sustentado esta igreja, o teu povo, e clamamos que o Senhor continue alinhando o coração dos pastores, pastoras, presbíteros, todos aqueles, ó Deus, que foram delegados sobre eles, ó Deus, autoridade para servir. Pedimos um alinhamento à liderança da IPI do Brasil, pedimos um despertar, pedimos, Espírito Santo de Deus, um avivamento sobre o teu povo, sobre a tua igreja, para que possamos responder o anseio do teu coração para este mundo. Nós oramos e clamamos a ti, no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos meus, nessa hora nós iremos aproveitar essa oportunidade também para adorar ao Senhor, ao devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Durante este louvor, você poderá sair do seu lugar, vindo aqui à frente, entre essas urnas, está trazendo o seu dízimo, sua oferta. Você que nos visita, por favor, não fique constrangido. Essa é uma prática que nós já temos como igreja, mas você que deseja participar, há um envelope na sua frente, um envelope branco. Você pode colocar em uma oferta aquilo que você sentir no seu coração, mas saiba, nos alegramos por você estar aqui conosco para juntos glorificar ao nome do Senhor Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor, queridos.
Vamos declarar em uma só voz, igreja. Quem nós adoramos? Cristo vencedor, o Rei da Glória. Em uma só voz nós o exaltamos, em um só coração nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todas as nações, povos, tribos, raças vão te reconhecer que és o Rei da Glória. Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Você pode declarar: Rei da Glória, Tu tens meu coração. Rei da Glória, Tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a Ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, Teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Em uma só voz, em uma só voz, nós o exaltamos, em um só coração nós declaramos o que? Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Todos declaram: todas as nações, povos, tribos, raças vão te reconhecer que és o Rei da Glória. E Tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Oh, oh, hey, Rei da Glória, Tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a Ti essa canção. És Rei e Senhor de tudo e de todos. Rei da Glória, Teu reino não tem fim. Te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. E nós, o povo de Deus, declaramos: Maranata, hora vem. Ansiamos pela chegada do nosso amado. O noivo vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. 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 Maranata, hora vem. Te ansiamos, desejamos, Jesus, te exaltamos. Em uma só voz, vamos declarar: Rei da Glória, Tu tens meu coração. Pra sempre eu canto a Ti essa canção. És Rei e Senhor
mais uma vez, Maranata. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. 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 Maranata, hora vem. Aleluia. Digno é o Cordeiro que venceu. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Essa música é muito fácil, eu quero te convidar a cantar comigo. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro que venceu. Vamos cantar. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Diga quem Ele é. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu para sempre. Para sempre reina. Te adoramos, Cordeiro Santo. A Ele seja dada honra, glória, força, poder. Em Apocalipse 5, o apóstolo João está tendo uma visão onde dizem: quem é digno de tomar o livro e abrir os selos?
E ele, muito triste, descobre que ninguém é digno, ninguém é encontrado digno. Porém ele é consolado por um anjo que diz: se acalme, se alegre, pois o Cordeiro de Deus, que venceu desde a fundação, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, Ele é digno, Ele é digno. A história está em suas mãos, a história está no nome de Jesus. E a Ele seja dada a honra, glória, poder, força, para todos sempre. Por isso vamos declarar que a Ele seja dada glória, honra, força, poder. Honra, glória, força e 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 poder. Honra, glória. Ele é santo, santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Vamos declarar a honra. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra, glória, força e poder. Honra a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. A Ele a para sempre, amém. A Ele a glória. Aleluia, você pode se assentar por gentileza. Obrigado, Ministério de Adoração. Queria aproveitar enquanto você se assenta, dar as boas-vindas aos nossos visitantes, familiares que vêm para essa noite de festa. Foi tudo preparado com muito carinho, para que nós possamos, junto com o céu, fazer uma festa maravilhosa de pessoas que hoje estão fazendo o seu aniversário de nascimento espiritual. É seu segundo nascimento, conforme a Bíblia nos diz, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então esse é o segundo nascimento, é o dia da festa, o dia da celebração. 31 de julho de 2022 é o dia que nós marcamos para que essas pessoas possam celebrar também. E que data bonita! Justamente corresponde à data da nossa IPI do Brasil, que nasceu no dia 31 de julho de 1903, e nós temos aí 119 anos de existência, e foi mencionado aqui nessa noite. Um recado importante para as mulheres, foi falado sobre o retiro, mas eu queria incentivar você, mulher, a essa semana, fazer a sua inscrição. Por quê? Nós temos a vaga limitada, ou seja, nós temos um limite que não pode exceder, e também temos um limite mínimo que não podemos confirmar a participação no retiro. Então,
Ou nós chegamos ao máximo e você pode perder a sua vaga por causa do máximo, ou não chegamos ao mínimo e nós teremos que prorrogar o retiro de mulheres. Então eu incentivo você, que está preparando aí, achando que vai ou não vai, a essa semana você fazer a sua decisão e nos comunicar aqui na secretaria. Você pode parcelar em 3 vezes no cartão, você pode negociar esse valor aí na hora do pagamento, como você precisa fazer, mas precisa ser essa semana, tá bom? Então eu peço a gentileza para você procurar a nossa secretaria para fazer isso quanto antes possível. O tema dessa noite é tesouros em vasos de barro. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar num dia tão especial como esse, cheio de pessoas tão ilustres que vieram talvez hoje pela primeira vez para poder participar de um momento tão especial na vida do seu familiar. Eu quero começar falando que Paulo é o grande personagem das Escrituras que mostra uma teologia totalmente inteligente, que apresenta exatamente o devido lugar onde Jesus deve estar e onde o ser humano deve estar. Em 2 Coríntios, Paulo vai usar da sua pena, vai usar da sua escrita, para poder trazer a ideia para os coríntios do que ele estava vivenciando no ministério e como ele defendia que o seu ministério era relevante, significativo e importante para aquela igreja. A grande verdade é que a igreja dos coríntios, que ficava em Corinto, uma cidade ao sul da Grécia, que existe até hoje, por sinal, o grande problema é que essa igreja não estava aceitando muito o ministério do apóstolo Paulo. Eles estavam questionando sobre a validade do ministério desse homem. Então Paulo escreve dizendo para eles algumas palavras que para nós é muito importante hoje fazer menção. Dê uma olhada como ele começa em 2 Coríntios capítulo 4, já defendendo a perspectiva ministerial. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Então, diante das ameaças, das afrontas, diante do desprezo que ele vinha enfrentando nessa igreja, e que ele já havia tido a oportunidade de se defender na primeira carta, ele agora entra na segunda carta também dizendo para eles, mas num tom diferenciado. Ele diz: nós não desanimamos disso. Nós temos um ministério que acreditamos que é importante, um ministério que não é nosso, que não pertence a nós, que nós não agarramos, mas que nos foi confiado. Nós somos os fiéis depositários de um ministério excelente, superior e maior. Então Paulo está dizendo em outras palavras: eu sei que vocês estão dando trabalho demais para mim. Eu sei que vocês estão com crises de identidade em relação à minha autoridade e à minha liderança apostólica. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: não fui eu quem me chamei. Não fui eu quem me coloquei na posição que eu estou. Não fui eu quem pedi para ser o líder de vocês em Corinto. A verdade é que Deus me chamou como apóstolo, me colocou graciosamente nessa posição e conferiu a mim a responsabilidade sobre essa igreja. Por isso eu digo para vocês que eu não vou desanimar. Paulo dá uma frase e dá uma palavra muito diretiva para essa igreja dizendo: apesar do que eu tenho enfrentado, eu não irei desanimar. Desanimar do quê, queridos? Desanimar por quê? Se estamos falando de um homem de Deus, estamos falando de um pregador da palavra, se estamos falando de alguém que é um vulto do Novo Testamento, uma pessoa das mais importantes depois de Jesus Cristo, que pisou sobre a face da terra, como assim desanimar do quê? Primeiro, ele poderia se desanimar em virtude dos coríntios estarem dizendo que ele não era apóstolo de verdade. As pessoas olhavam para Paulo e falavam assim: mas espera aí, eu estava sabendo aqui da biografia de Jesus, eu ouvi falar de Bartolomeu, de Tomé, ouvi falar de Pedro, Tiago, João, ouvi falar até de Judas, mas eu nunca vi Paulo junto com Jesus. Eu nunca identifiquei Paulo no barquinho com Pedro, Tiago e João. Paulo não estava entre os 12 apóstolos. Então, certamente Paulo não é um apóstolo, porque Jesus teve 12. Paulo não deveria ser apóstolo, porque não esteve com Jesus. Paulo engole seco com uma mensagem como essa, mas ainda continua a agressividade. Quando lá em 1 Coríntios capítulo número 11, versículo 23, ele diz o que ele passou pelo ministério apostólico e teve um efeito rebote, teve um efeito contrário ao que ele imaginava. Ele diz o seguinte: se vocês acham que eu não posso pregar o evangelho, muito mais, porque eu tenho sofrido pelo evangelho, eu fui apedrejado, açoitado diversas vezes, sofri 3 vezes naufrágio, sofri também 3 vezes encarceramento. Ou seja, ele começa a discriminar ali e descrever todas as experiências negativas que ele havia sido exposto em amor ao evangelho. Mas sabe qual foi a resposta que a igreja deu para ele?
não é possível que uma pessoa assim seja um apóstolo, porque sofrer desse jeito ninguém merece. Como que um apóstolo pode passar por tantas lutas e tantas adversidades assim? Então o apóstolo Paulo provavelmente não é um apóstolo verdadeiro. Mas para piorar a situação, se você verificar, ele tem um terceiro problema, e o problema é o que eles falavam a respeito dele. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve o que eles falaram a respeito dele. Ele diz o seguinte: vocês disseram, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e as suas palavras são desprezíveis. Veja só, os coríntios diziam que existia um Paulo que escrevia, e um Paulo que se apresentava pessoalmente. E entre esses dois Paulos eles diziam, ele é bom para escrever, ele usa bem a sua pena, mas quando ele está presente, a sua presença não impressiona ninguém, não parece ser alguém destacável, não parece ser alguém importante, não parece ser alguém digno do nosso respeito, inclusive a palavra dele é desprezível. Talvez Paulo tivesse problemas de oratória, talvez tivesse problemas de dicção, não sabemos quais eram os problemas que o apóstolo Paulo enfrentava, mas a verdade é que a igreja não correspondia à sua palavra, e dizia, não, a palavra dele pessoalmente é desprezível. O que ele diz? Ele diz, eu não vou desanimar. Um desejo de continuar servindo, um desejo de continuar manifestando aquilo que lhe foi confiado, é muito superior, porque ele vai dizer o seguinte: vocês estão olhando o exterior, vocês estão vendo um Paulo que está cheio de cicatrizes na costa, vocês estão vendo um Paulo que não tem uma boa oratória, vocês estão vendo um Paulo que passa por lutas e aflições, vocês estão vendo um Paulo empobrecido, que já passou fome e nudez. Você está vendo um Paulo exterior. Não é isso que vocês têm que ver. Vocês não precisam lutar contra a minha autoridade, vocês precisam entender que o que eu carrego que é importante, e eu carrego a mensagem do Evangelho, eu carrego Jesus Cristo, é Ele que eu apresento para vocês. Então vocês estão equivocados quando vocês olham para o exterior, quando vocês veem a aparência e não conseguem enxergar o conteúdo. Como que eu sei que ele está argumentando isso? Porque no capítulo 1 ele diz, este ministério que nós recebemos veio de Deus. No versículo 7 ele vai dizer o seguinte, olha que interessante: pois temos este tesouro. Olha a mesma palavra aqui, o pronome demonstrativo. Recebemos este ministério, e agora temos este tesouro em vaso de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Paulo usa 3 palavras importantes aqui. Coríntios, vocês estão corretos. Eu sou barro, eu sou simples, eu não tenho nada a oferecer, não existe nada em mim que lhes chamem a atenção. Vocês estão corretos. Eu sou um vaso, eu não sou a mensagem, eu sou só um instrumento, eu sou o lugar onde se deposita alguma coisa. Então eu sou o vaso, mas eu sou o vaso de barro. Porém, não se enganem, porque este vaso de barro, essa aparência frágil e humilde, carrega dentro de si um tesouro excepcional. E ele transfere isso para a igreja, colocando agora no plural. Ele diz, nós temos esse tesouro. Não apenas eu, porque vocês estão olhando para a minha aparência, mas eu também posso dizer a respeito de vocês. Vocês também carregam esse tesouro. Vocês também carregam essa preciosidade. E que preciosidade é essa, queridos? O Evangelho salvador e transformador de Jesus Cristo. Paulo não carregava uma ideologia dentro do seu vaso. Paulo não carregava um palpite dentro da sua vida. Paulo não carregava uma hipótese dentro das suas convicções. Paulo carregava o Evangelho, a palavra transformadora, restauradora, que atua no homem aqui e que prepara caminho para a eternidade. Então ele diz, eu não vou desanimar, queridos, porque o que vocês estão fazendo é confirmando o que eu já sei, que eu sou vaso de barro, que eu sou simples, insignificante e desprezível, mas não tomem a minha aparência por aquilo que eu carrego, porque eu carrego Jesus Cristo dentro da minha vida. E aí eu pergunto para você, se nós carregamos esse tesouro em vaso de barro, quando é que ele aparece? Quando é que ele se apresenta? Porque ele está escondido. Ele está oculto, ele está longe dos nossos olhos físicos. Paulo fala, nós temos um tesouro, mas ele está escondido e camuflado atrás de vasos de barro. E eu pergunto, quando é que nós podemos revelar esse tesouro
apesar da nossa fragilidade, apesar da nossa simplicidade, como vasos de barros que o somos. Quando é que pode acontecer? Paulo explica isso. No versículo seguinte, depois ele começa a apresentar um contraste. Começa a colocar antíteses. Por exemplo, tesouro, vasos de barro. Olha só como ele vai trabalhar isso mais belamente através de uma palavra praticamente poética. Ele diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Ele está dizendo aqui o contraste entre o que um vaso de barro experimenta e o que o tesouro dentro do vaso de barro realiza em nós. Então, queridos, existe uma maneira muito clara e muito objetiva de se mostrar aqui para nós quando é que o tesouro que está em nós se revela. Quando o vaso de barro é afetado, quando o vaso de barro é trincado, quando o vaso de barro é quebrado, quando esse vaso simples sofre prejuízos e avarias, ali começa a se expor o tesouro que está dentro dele. Porque é isso que nos diferencia enquanto homens e mulheres de Deus e homens e mulheres do mundo. Homens e mulheres do mundo, quando o seu vaso é quebrado, quando o seu recipiente é colocado à prova, tudo que eles apresentam é o vazio que eles têm mesmo. Quando um vaso mundano e meramente humano é quebrado, tudo que ele tem para oferecer é o seu próprio vazio, é a sua própria fraqueza, é o seu próprio não ser, porque ele não tem nada, não há conteúdo, não há tesouro para ser explorado. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando afetado em sua vida, quando arranhado, quando avariado ou prejudicado em qualquer área que seja, aparece ali, por detrás daqueles cacos, por detrás daquelas rachaduras e fissuras, aparece um brilho, um resplandecer de um tesouro que não é nosso, que não pertence a nós, mas que nos foi dado com uma maneira graciosa e se revela ao mundo. Eis aqui a grande diferença entre sermos vasos de barro e vasos de barro que tem um tesouro escondido. Porque quando esse vaso for colocado à prova, ele mostrará o que há dentro, se é a nossa vacuidade, a nossa futilidade, a nossa vileza, ou se será a nossa alegria, a nossa paz, o nosso regozijo por termos a presença de um tesouro inestimável dentro de nós. Veja só, se isso não é avaria, veja só se isso não é prejuízo. Somos pressionados. Você já se sentiu assim? Já experimentou desse jeito? Quem sabe exatamente hoje, ou quem sabe essa semana passada, você sentiu aquela compressão vindo de fora para dentro, te apertando de todos os lados. Mas a Bíblia diz que um vaso de barro, que tem um tesouro dentro dele, quando o vaso é trincado e quebrado através dessas compressões da vida, o que há dentro dele não permite que ele seja o quê? Olha o texto, desanimado. Infelizmente, queridos, a Bíblia não foi escrita em português. Ela foi escrita em grego no Novo Testamento. E a palavra desanimados, para a tradução, ficou horrível. É uma tradução que não captura em nada a ideia do que Paulo quis escrever. Ele está fazendo um poema sobre isso. Então eu vou tentar ajudar a encontrar um pouco desse sentido e recuperar. Porque Paulo está dizendo o seguinte: de todos os lados somos comprimidos. É um termo. Mas quando ele usa a palavra que no português foi traduzido por desanimado, não é desanimado, é não diminuir de tamanho. Olha que coisa bonita. De todos os lados eu sou pressionado, comprimido, para diminuir o meu tamanho, para me encaixar aos padrões desse mundo, para me submeter e me dobrar aos ídolos dessa terra. Por todos os lados existem pressões e compressões que vão fazer que eu me deforme, que eu perca a minha identidade, que eu me ajuste nessa compressão. Mas se eu sou um vaso de barro, que tem um tesouro guardado e escondido, quando a pressão vier, eu não vou diminuir meu tamanho. Eu não vou me encaixar nesses padrões. Eu não vou me comprimir ao ponto de ficar num lugar estreito. Eu vou romper com isso, eu viverei com isso, e eu manifestarei, apesar disso, a glória que está dentro de mim. Pressões e compressões quebram o vaso, mas jamais destroem o tesouro que tem dentro de nós. E eu vou repetir isso para você, que talvez faça sentido pelo que você está vivendo. Pressões e compressões da vida podem até quebrar o vaso, mas são incapazes de destruir o tesouro que nós carregamos dentro de nós, que é o Evangelho.
Paulo diz: ficamos perplexos, mas não desesperados. É interessante essa palavra, porque ele faz um jogo de termos aqui. Ele usa aporel. Aporel é o termo grego para dizer ficar sem recursos. Sabe, ficar meio perdido. O perplexo, o que é uma pessoa perplexa? É assim, assustada. Foi surpreendida em alguma coisa. Paulo diz: nós ficamos sem recursos. Nós ficamos surpreendidos. E aí ele vai fazer um jogo de palavra. Mas não, lembra a palavra aporel? Nós ficamos aporel, mas não ex-aporel. O que significa isso? Super desesperados, super sem recursos. Não, nós não ficamos assim. Nós podemos até ficar assombrados e assustados por algum momento, podemos até ser surpreendidos, mas nós nunca nos prostramos, nós nunca deixamos de caminhar. Talvez a palavra aqui ideal seja de fato desesperado, porque eu posso até ficar sem esperança, mas não desesperado. Ou seja, parar de esperar, parar de aguardar. Isso não acontece com quem tem o tesouro. Quem tem o tesouro permanece, fica sustentado, continua, não desanima. Terceiro, ele diz: somos perseguidos, mas não abandonados. Bom, aqui a palavra é essa mesma tradução. Perseguido é aquele que está em fuga de alguma coisa, aquele que está sendo caçado por alguém. Caçado talvez por palavras, caçados talvez por passado, caçados talvez por experiências, caçados talvez por crises. Aquelas pessoas que estão em rota de fuga porque sentem que estão prontos a ser devorados por alguma coisa. Paulo diz: eu me sinto assim por muitas vezes, mas sabe o que acontece? Eu nunca me sinto abandonado. Sabe por quê, queridos? Essa palavra é importante para você e para mim, porque quando nós nos sentimos perseguidos, quando nós nos sentimos caçados por alguma coisa, a nossa tenda não é mais ninguém. Paulo diz: eu sei que eu não estou sozinho, eu sei que eu não estou desamparado, eu sei que existe alguém que está comigo e ao meu lado. Então eu queria dar essa palavra para você e para o meu coração essa noite, dizendo o seguinte: você pode até estar se sentindo perseguido, você pode estar até se sentindo caçado por algumas situações. Talvez você se colocou assim mesmo em rota de fuga, e está tratando o mundo e as pessoas ao seu redor como ameaças reais, que vão te trair, te machucar e te ferir mais uma vez. Eu quero dizer que a cura para isso é saber que você não está sozinho. Pessoas podem trair, pessoas podem decepcionar, pessoas podem te perseguir, situações podem te caçar, mas você nunca estará sozinha. Você nunca estará sozinho. Existe um Deus ao seu lado, existe o Deus ao seu lado, artigo definido, porque só tem Ele, o Deus Todo-Poderoso, Emanuel, que é chamado nas Escrituras, que se chama Deus presente. Nós somos perseguidos, irmãos, muitas vezes, mas nós não estamos abandonados. Há o Deus Todo-Poderoso que está ao nosso lado. Abatidos, mas não destruídos. Ele diz, e aqui a palavra grega é mais bonita do que essa, e a gente tem que recuperar. Se você olhar a palavra diabolo, ela vem do grego que significa jogado para baixo. Diabaléu, jogar para baixo. Pronto, jogado. Mas aqui a palavra é catabaléu. É a mesma ideia de jogar, mas é catá. Catá significa, não é o português catar, né? Significa jogar com força. Seu filho já brincou de amoeba? Se você é vô ou vó, sabe do transtorno disso, né? Pai, mãe, esse negócio gruda no tapete, gruda na roupa, gruda até no cabelo, né? É uma coisa de maluco. Mas o legal de brincar com a moeba é saber a capacidade dela de se espalhar. Então as crianças sobem na escada, sobem na cadeira, na mesa, no muro, e lá de cima eles pegam a moeba e jogam com a maior força do mundo, para ver o quanto que ela se espalha e quanto que ela fixa no chão, diminuindo a sua espessura e nivelando o máximo ao solo. Essa é uma brincadeira divertida com a moeba. Fica aqui a dica para quem não fez isso ainda. É gostoso, é satisfatório, como diz os jovens adolescentes. É exatamente essa imagem. Nós somos catabaléu, ou seja, esse mundo, o inimigo, as coisas contrárias à natureza de Deus, tudo conspira contra nós para nos pegar e jogar com força. Não, irmãos, esse mundo não quer fazer com que a gente tropece. Esse mundo não quer fazer com que a gente se prostre. Esse mundo não quer fazer com que a gente caia. Esse mundo quer esmagar a você e a mim, quer destruir nossas convicções, quer roubar a nossa vida, quer tirar os nossos sonhos. Esse mundo quer pisotear o nosso coração. Sim, é isso, catabaléu. E quantos de nós já não passamos por isso? E é uma evidência, nós passamos, nós vivemos. Somos sim esmagados, pisados.
Somos jogados com força, arremessados com violência contra as circunstâncias que nós não queríamos estar passando. Mas a palavra diz que nós somos catabaléu, porém Deus não nos deixa em ruínas. Eu posso até ficar naquela condição por algum momento, mas existe uma palavra que se chama na Bíblia resiliência. Resiliência é a condição de se voltar ao estado anterior. Deus reúne os meus cacos, Deus reúne os meus esmagamentos, Deus explora através do tesouro que habita em mim, a minha própria vida, trazendo de volta e dizendo: você não está destruído, você pode até estar passando, mas você não é assim. Essa é a realidade, irmãos. Nós estamos, mas não somos. Então viver por Cristo e viver em Cristo resulta sim em viver o que o apóstolo Paulo viveu: incompreensões, indiferenças, desprezos, angústias, solidão, decepções, traições. Viver o evangelho também inclui viver o que o apóstolo Paulo viveu. Mas nós não somos a mensagem, nós somos os mensageiros. Nós carregamos o conteúdo, nós somos a embalagem. É o conteúdo que aparece quando o vaso é quebrado, quando a embalagem é avariada. É ali que o conteúdo tem a oportunidade de aparecer, de desenvolver, de fluir através de nós. E eu não sei se você consegue ver isso acontecendo através desse texto. Paulo está dizendo: olha, eu sou um vaso agora quebrado. Quebrado porque eu sou pressionado. Mas quando eu sou pressionado, Deus flui através de mim o seu ânimo, a sua graça. Quebrado porque eu estou perplexo. Sou surpreendido por situações inesperadas. Mas eu também não estou só perplexo. É uma condição momentânea. Eu sou, na verdade, alguém que não está desesperado, porque eu sei que Deus está fluindo através da minha vida. Eu sou perseguido, essa é uma condição momentânea. Mas a condição constante e permanente é que eu não sou abandonado. Eu estou abatido, pisaram em mim, me machucaram e ferido, me jogaram contra o solo. Mas eu não estou destruído, porque Deus reúne a minha própria vida e me coloca em sua presença. Ele faz com que o pobre e humilhado se assente em lugares altos. Então é isso, queridos irmãos. Vasos quebrados, que entendem que quanto mais se quebram, mais o tesouro aparece. Quanto mais se protegem, quanto mais adornam a si mesmos, quanto mais tentam ser exuberantes em sua aparência, menos de Cristo revelam. Mas quanto mais frágeis, mais simples, mais quebrados, mais trincados, quanto mais pressionados, mais abatidos, quanto mais perseguidos e quanto mais perplexos, mais a glória de Deus resplandece. Se você ainda não está convencido disso, olha como Paulo fecha o seu raciocínio. Ele diz: trazemos sempre em nosso corpo o morrer, o sofrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada. Repita comigo: revelada. Essa é a palavra. O seu vaso de barro é simples, é humilde, é inadequado para guardar tão precioso tesouro. Mas o propósito do vaso de barro é simplesmente carregar, é ser instrumento. E quando quebrarem, ou melhor, quando você quebrar, ou quando quebrarem você, não se preocupe. Porque se você tem o tesouro, o que as pessoas verão a partir de você é o evangelho fluindo e resplandecendo, sendo revelado através da sua vida. Mas se você não tiver o tesouro, o que as pessoas verão será o ódio, a angústia, o vazio, a indiferença, todas essas coisas que um vaso que não tem o tesouro é recipiente e que tem como conteúdo. Por isso a lição que eu aprendo essa noite com você aqui é simples, que nós precisamos sempre compreender que a nossa fraqueza é um instrumento para Deus revelar a sua glória. Isso. Deus não escolheu os vasos sábios. Deus não escolheu as pessoas eloquentes, poderosas, capacitadas. Deus não escolheu os vasos de fino acabamento, irmãos. Não. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 12, Deus escolheu as coisas loucas. 1 Coríntios 2. Deus escolheu as coisas insensatas, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as fortes, para que as pessoas entendam e entendessem de que não é a sabedoria humana nem o poder humano, mas a graça e o poder de Deus. Então, queridos irmãos, o que nós precisamos entender é que ser cristão é ser frágil. Ser cristão é muitas vezes estar quebrado, é estar humilhado, é estar no nível do pó, mas nunca deixar de resplandecer a glória de Cristo, o caráter de Jesus, a vida de Jesus em nós, o poder de Jesus através de nós.
E melhor ainda, olha a promessa que Deus traz para você: quanto mais fraco, quanto mais quebrado, mais a glória aparece. O apóstolo Paulo vai encerrar seu raciocínio lá no capítulo 12 de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 12. Ele vai dizer o seguinte, que ele estava conflitante consigo mesmo a respeito de ter um espinho na carne. O que é um espinho na carne? Uma fraqueza, uma dificuldade, um problema. E Paulo diz: Deus, tira esse espinho. Nós não sabemos qual é, ele não menciona. Existem algumas hipóteses, mas não tem tempo de a gente abordar isso. E Paulo fala: Deus, tira esse espinho uma vez. Deus, tira esse espinho 2 vezes. Deus, tira esse espinho 3 vezes. Deus disse para ele: chega, Paulo, pare de pedir para eu tirar sua fraqueza. Olha o que Deus responde para o apóstolo Paulo em Coríntios, capítulo de número 12. Ele diz o seguinte, pulei aqui, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Ele diz o seguinte, Coríntios capítulo 12, não está a tela lá. Nós temos que apresentar a nossa vida como um lugar de fragilidade, porque Paulo disse: Senhor, tire o meu espinho. E Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em sua o quê? Fraqueza. Não é na nossa força que o poder se aperfeiçoa, mas é na fraqueza. Então a lição é simples, a lição é clara. Tesouros protegidos por uma camada de simplicidade são revelados quando sofrem algum tipo de prejuízo. Você está sofrendo algum tipo de prejuízo hoje? Causaram algum dano para você? Causaram algum dano em você? Não se preocupe, meu irmão, minha irmã. O tesouro de Jesus está sendo revelado em sua vida. Se você tem o Evangelho habitando em seu coração e a vida de Cristo, Deus está movendo e Deus está revelando esse tesouro em você. Eu quero contar para você uma história muito interessante que ilustra muito bem esse fato. A história da grande estátua de Wat Tramit na Tailândia. Nos anos de 1200, construíram uma estátua gigantesca a uma divindade oriental, hoje chamada de Buda. E os adeptos desta religião construíram um templo, e ali mantiveram essa estátua por muitos anos no templo. Em 1500, essa estátua toda de ouro maciço, inteirinha, ela não tem um espaço de vácuo, ela é ouro maciço por todos os lados. Em 1500, eles tiveram uma guerra contra a Birmânia. A Birmânia veio e começou a saquear a sua cidade. E quando os protetores do templo imaginaram que eles iriam saquear o templo e levar aquela estátua, eles tiveram uma ideia brilhante. Vamos revestir a estátua de gesso, de estuque, e depois nós pintaremos essa estátua de uma cor que faça sentido, uma cor de ouro, para parecer que ela está adornada e que é uma estátua decorativa do nosso templo. Então, 1500 passou, 1600 passou, 1700 chegou, e os birmaneses nunca perceberam que atrás daquela estátua tinha uma estátua de ouro maciço. 200 anos depois, as pessoas haviam se esquecido de que atrás daquela estátua de gesso havia uma estátua de ouro maciço. Só em 1955, 300 anos depois do fim do domínio dos birmaneses nessa região da Ásia, foram fazer uma reforma no templo e puxaram essa estátua através de cabos de aço, devido ao seu peso. Um dos cabos se rompeu, a estátua levemente se inclinou e uma parte do seu braço bateu e caiu aquela massa de gesso. As pessoas ficaram desesperadas porque elas entendiam que estragar uma estátua divina traria grandes prejuízos para a cidade. Quando de repente algumas das pessoas foram até a estátua e olharam para tentar fazer o conserto imediato e viram que atrás daquela camada existia ouro maciço. 300 anos depois de uma estátua escondida atrás de gesso, eles encontraram uma estátua todinha revestida de ouro maciço. Se você procurar no Google e colocar maior estátua de ouro maciço do mundo, é essa estátua que você vai conhecer, mas que foi escondida por muitos e muitos anos, porque estava revestida de uma camada de simplicidade. A lição é: tesouros protegidos por uma simples e uma pequena camada de simplicidade são revelados quando sofrem algum tipo de prejuízo. Só pôde descobrir que havia uma estátua de ouro maciço quando a estátua sofreu um dano. Só pode descobrir que de fato nós somos de Cristo e que Cristo habita em nós quando vierem contra nós, quando circunstâncias baterem contra nós, quando pequenas ranhuras e trincados começarem a revelar uma luz, uma claridade que habita em nós e que é o tesouro de Jesus Cristo.
Que Deus abençoe sua vida e seu coração, e que você possa apresentar as suas fraquezas a Deus. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas pressões, perplexidades, perseguições e abatimentos. Porque quando eu estou nessa condição, é ali que o poder de Cristo reverbera, flui e se revela através de mim. Não diz respeito a mim, irmãos. Não diz respeito a esse vaso. Não diz respeito a você como vaso. Diz respeito a quem nós carregamos no nosso coração. E esse alguém é Jesus Cristo. Vamos ficar em pé, nós vamos orar e a equipe de louvor virá cantar uma linda adoração que vai nos lembrar quem nós somos em Jesus Cristo. E que não diz respeito a vasos, diz respeito ao tesouro. Vasos quebram e vão, mas o tesouro permanece. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti a nossa vida. Nós apresentamos ao Senhor o nosso coração, Pai. Senhor Jesus, muitos de nós estamos sendo pressionados. Alguns aqui já estão perplexos, a ponto de desesperar da própria vida. Outros estão sendo profundamente, injustiçadamente, hostilmente perseguidos. Outros estão enfrentando um abatimento terrível que nunca imaginaram. Mas, Pai, o que vai provar a nossa fé verdadeira é exatamente esta aflição, esta avaria, este prejuízo, esse sofrimento, essa dor. Então, Senhor, nos ajude como vasos que carregam o tesouro inestimável da glória de Cristo, a revelar a sua grande glória sobre nós e através de nós. Pai, onde tiver uma avaria em nós, onde tiver uma fissura, um trincado, usa para revelar a sua glória a esse mundo. E que as pessoas possam olhar e ver, olha um vaso quebrado. Mas vejam muito mais do que isso. Vejam a excelência do poder em nós e através de nós. Cristo, a esperança da glória, em nome de Jesus. Amém. Enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos adorar ao Senhor apresentando a nossa vida e o nosso vaso. E você que vai ser recebido como membro da nossa igreja, com exceção daqueles que vão apresentar o seu filho ao batismo infantil, ainda permaneçam aqui. Mas aqueles que vão batizar, aqueles que vão fazer profissão de fé e jurisdição, por favor, vão ao salão social, nós faremos a organização para prepararmos o momento de batismo. Vamos adorar o Senhor, pode diminuir as luzes, vamos adorar a Jesus Cristo. Quebra e restaura, constrange e acalma. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Abre e fecha, fere e cura. Quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos que os meus. Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega. Quebra e restaura,
contra ti, quem poderá aconselhar-te? Abre e fecha, fere e cura, quem poderá ir contra ti? Quem poderá aconselhar-te? Os seus caminhos são melhores que os meus, seus pensamentos são mais altos que os meus, os seus caminhos são melhores, seus pensamentos são mais altos, porque não diz respeito, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra mim. Tudo pra nós. Somos vasos de barro, cheios da presença. Por isso toda adoração a Ele. Nós somos apenas os vasos, Ele é o tesouro. A Ti seja dado todo louvor e honra e glória para sempre. Amém. A Ti seja entregue toda adoração, Cordeiro de Deus, Cristo vencedor. A Ti seja dado todo louvor e honra e glória para sempre. Amém. A Ti seja entregue toda adoração, Cordeiro de Deus, Cristo vencedor. A Ti seja dado todo louvor e honra e glória para sempre. Amém. A Ti seja entregue toda adoração, Cordeiro. Vamos declarar: não diz respeito, não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, dono de tudo, princípio e fim. Não diz respeito a mim, mas diz respeito a você, Alfa e Ômega, tudo pra mim. Senhor Jesus, nos ajude a lembrar disso, quando esse momento de culto terminar, de que nós somos vasos em Tuas mãos. Faça de nós segundo o Seu querer, porque tudo diz respeito a Ti, a Tua glória e ao Teu louvor. Que importa que o Senhor cresça e apareça, e que nós diminuamos para a glória de Jesus. Amém. Você pode se assentar por mais um momento, por gentileza. Nós estamos muito felizes hoje, porque é um dia de festa, de celebração, e reservamos esse último ato da nossa celebração para que você pudesse participar com a gente, com muita alegria também, compartilhar conosco a euforia dessa igreja em receber novos membros para a sua família. Na nossa igreja nós realizamos o nosso batismo através do método de aspersão, onde nós estaremos derramando água sobre a fronte do batizado. Nós fazemos isso como símbolo
O batismo não lava pecados, o batismo ele não regenera a pessoa. O batismo é uma evidência externa da decisão que a pessoa tomou internamente, ou seja, de andar com Jesus pelo resto da sua vida. O que é que limpa o pecado? É o sangue de Jesus, que diariamente é aplicado em nossa vida, através da confissão, da oração, da nossa súplica. É assim que nós somos lavados do pecado, pelo sangue de Jesus. O batismo não lava, o batismo nos ajuda a mostrar ao mundo o símbolo do nosso novo nascimento. E nós estaremos chamando os nossos irmãos para poderem participar desse momento do batismo e também da sua profissão de fé. Estaremos recebendo também membros que vêm de outra igreja evangélica, que nós recebemos com o nome de jurisdição, ou seja, nós assumimos a jurisdição, assumimos a autoridade sobre a vida deles espiritual, não pelo batismo, mas através da sua vinda para a nossa comunidade. Então eu quero chamar os nossos irmãos que virão por profissão de fé, por batismo e profissão de fé e por jurisdição. Quando nós falamos só em profissão de fé, são pessoas que foram batizadas aqui na nossa igreja quando eram crianças. E agora que já são adolescentes, ou jovens, ou até adultos, podem decidir por si mesmos se vão ou não seguir o caminho de Jesus. E a profissão de fé é simplesmente dizer: eu decido seguir a Jesus agora pela minha própria escolha. Essa pessoa se torna um membro maior da igreja e pode participar de todos os privilégios de um membro da nossa comunidade local. Então, vamos agora receber com muita alegria os nossos irmãos, nossas irmãs, que estarão participando do batismo e da profissão de fé. E quero começar agora com o nosso irmão que vai entrar por profissão de fé, Gustavo Marques Milani. Gustavo Marques Milani. Convidar os presbíteros que venham aqui à frente comigo, por gentileza. Convidar agora por batismo e profissão de fé, nossa irmã Adelina Rodrigues. Podem subir aqui, irmãos. Dair Lambe Júnior. Franciele Marques Fernandes. O casal agora, Francislaine Siqueira Barbieri e Guilherme Torres Barbieri. Nosso irmão João Lucas Vasconcelos de Souza. Nosso irmão José Timóteo de Gouveia Filho. Também a nossa irmã Luciane da Costa. Convidamos também a nossa irmã Lucimara de Souza Pedroso. Maria Cristina Oliveira Ferreira e Jorge Felipe de Oliveira Ferreira. Maísa Aparecida da Silva. Tatiane Paula Souza. E agora um casal, Valdivino Gonçalves Neves e Sandra Aparecida Torres. Esses são os irmãos que serão recebidos por batismo e profissão de fé. Agora nós estaremos recebendo os nossos irmãos que serão por jurisdição. Jurisdição, eu gostaria de convidar os nossos irmãos, agora um casal, nossa irmã Adriana Carla Maciel e Wagner Alves de Oliveira. Gostaríamos de convidar agora por jurisdição também a família Fabiane Ortega Sgarione, Gesiel Fernandes Sgarione e Natan Ortega Sgarione.
Também gostaríamos de convidar o jovem Jonathan Jones de Paula para vir aqui à frente. E um casal, Josiane Pires de Almeida Ludwig e Clóvis Ludwig dos Santos. Convidamos também a nossa irmã Zilda Martins da Silva. Todos aqui? Amém. Queridos, que alegria poder participar desse momento com vocês, como pastor dessa comunidade local. É um privilégio chamar você de irmão e de irmã agora, segundo a nossa família da fé. Esperamos que vocês sejam muito felizes, muito acolhidos e sejam frutíferos na nossa caminhada como servos e servas de Deus aqui nesse lugar. Gostaria de fazer algumas perguntas para vocês, para confirmação daquilo que vocês estão fazendo e também para o testemunho da igreja que permanece nesse lugar. Profissão de fé, eu gostaria de perguntar ao nosso irmão, somente para ele, Gustavo, você reconhece que aquilo que seus pais fizeram por você quando criança é verdadeiro agora, sim? Você decide andar com Jesus e buscar o crescimento espiritual por sua própria vontade a partir de agora? Sim? Pergunta para os irmãos e irmãs que estão fazendo o batismo. Vocês renunciam à vida anterior com suas práticas para andar na obediência da palavra de Deus? Sim? Vocês rompem com toda associação com as trevas, práticas místicas, supersticiosas e religiosas que não agradavam a Deus? Vocês rompem? Sim? Vocês reconhecem neste dia, neste lugar, publicamente, Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de suas vidas? Sim? Todos agora, e aí vocês podem responder todos juntos. Vocês se comprometem, também as pessoas da jurisdição, em servir com excelência o nome de Jesus através dessa igreja? Sim? Vocês recebem as doutrinas desta comunidade como verdadeiras e bíblicas, se esforçando para praticá-las e defendê-las? Sim? Vocês submetem as autoridades dessa igreja como instrumento de Deus para encorajar a vida de vocês, consolar e até mesmo disciplinar, te ajudando no processo de maturidade da sua vida cristã? Sim? E por fim, vocês afirmam, ou melhor, penúltimo ainda, vocês se comprometem em sustentar essa igreja moralmente através do bom testemunho, espiritualmente através da oração e financeiramente através da sua contribuição sistemática? Sim? E por fim, vocês afirmam que buscar a Deus, amar as pessoas e alcançar o mundo não é só a visão desta igreja, mas a partir de agora passa a ser a visão da sua vida ministerial aqui nessa igreja? Sim? Bom, diante disso então, nós damos as boas-vindas a vocês, nos compromissos que vocês fazem publicamente, e vamos orar para esse momento. Vou pedir para o pastor Rodrigo fazer essa oração, abençoando esse momento de recepção de novos membros. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, pois o céu está em festa, e o nosso coração transborda de alegria, Senhor. Te louvamos pelo convencimento dos pecados, te louvamos por ter aberto os olhos, o entendimento, te louvamos por aquilo que o Senhor ministrou no coração de cada irmão, cada irmã. Te agradecemos, Senhor, pela tua obra que é eficaz. Te agradecemos pela palavra do Evangelho que chegou no coração desses amados irmãos. Nós te agradecemos, Deus, e oramos desde já, que eles sejam frutíferos na tua presença todos os dias das suas vidas. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, porque isso não é obra do homem, mas sim obra do Espírito Santo. Nós te damos a honra, Senhor, te damos toda a glória e louvor, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Para iniciar o nosso momento de batismo, gostaria de convidar a dona Adelina Rodrigues, que viesse aqui para esse momento. Pode subir. Os nossos irmãos estarão auxiliando na subida e também na descida, para que vocês possam estar aqui conosco em segurança. Seja bem-vinda, família, minha irmã Adelina. Eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Quero chamar aqui nosso irmão Dair, por favor, querido. Irmão Dair, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Franciele, pode vir, por gentileza. Franciele, seja bem-vindo à família. Eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Francislaine, irmã Francislaine, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guilherme. Guilherme, seja bem-vindo à família da fé, meu irmão. Eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. João Lucas, precioso irmão, seja bem-vindo a essa família da fé. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. José Timóteo. José Timóteo, meu irmão, se ajoelhe aqui por gentileza. Seja bem-vindo à família da fé, meu irmão. Eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Luciane, querida Luciane, nós recebemos você e seja bem-vinda à família da fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucimara. Lucimara, seja bem-vinda à família da fé, minha irmã. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria Cristina. Querida irmã Maria Cristina, seja bem-vinda à família da fé. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jorge. Jorge, meu irmão, seja bem-vindo à família da fé. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maísa. Querida Maísa, seja bem-vinda à família da fé. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Tatiane. Tá aqui. Tatiane, minha irmã, seja bem-vinda à família da fé, e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Valdivino. Cadê isso tudo? Esqueceu o nome dele, mano? Esqueceu o nome. Querido e precioso irmão Valdivino, seja bem-vindo à família da fé. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A festa só está começando, ainda tem mais algo preparado para nós. É hora de ver anjos entrando na igreja, é hora do batismo infantil. Portanto, os pais que têm filhos que estão aqui, que vocês podem sair e buscar os seus filhos e organizar com a Edilane lá a entrada, por gentileza. Quem tem filhos que vão ser batizados, podem ir buscar os seus filhos e se prepararem para a entrada. Queridos irmãos e irmãs, nós vamos explicar rapidamente o porquê que a nossa igreja batiza crianças. Nossa comunidade é chamada de pedobatista, porque nós temos a prática de batizar crianças. Como o batismo não é para lavar pecados, nós não batizamos crianças para livrá-las de algum tipo de punição. Crianças são puras, crianças têm acesso direto à eternidade, porque Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. Se você é pai que está aqui também no meio e que vai batizar o seu filho, a sua filha, por gentileza, vá ao fundo para organizar as entradas. Nós precisamos que você se organize lá. E quando nós batizamos crianças, nós estamos enviando um sinal à criança, a nós e à comunidade, que nós somos os tutores espirituais desses pequenos. Quando o pai batiza o seu filho e a mãe, eles estão assumindo o público compromisso de ensinar as crianças, de orar com elas e por elas, de instruir no caminho que devem andar. E essas serão perguntas que faremos aqui antes de eles batizarem seus filhos, porque nós entendemos que esse sinal ele é repleto de compromisso. Então nós não batizamos para purificar de pecados, pois crianças não têm pecados, e o batismo não é para lavar pecados, como já ensinamos aqui essa noite. Batizamos como símbolo e um início, um progresso na caminhada cristã, onde os pais vão ser os tutores dessas crianças até que eles cheguem à fase da sua própria escolha. Então nós estamos nos preparando para receber essas crianças e que com muita alegria nós vamos batizá-las, nós vamos apresentá-las ao Senhor e vamos honrar o nome de Jesus com isso essa noite. Então, vamos nos preparar para chamar os nossos pequenos à frente. Deixa eu aproveitar para a gente corrigir uma falha. Aqui apareceu no telão a Sandra como profissão de fé, como se ela tivesse batizado quando criança, mas não. Então nós vamos realizar o batismo dela, porque ela não foi batizada nessa igreja quando criança, ela foi apresentada aqui na igreja. Então nós vamos realizar o batismo dela, que estava equivocado na nossa estrutura aqui, mas nós vamos fazer isso agora. Então convidar a nossa irmã Sandra e nós vamos batizar, pedir para o pastor Rodrigo fazer o seu batismo, já que batizou o marido, batiza também a esposa. Obrigado, pastor querido. Irmã Sandra, querida. Irmã Sandra, preciosa irmã querida, seja bem-vinda a essa família da fé. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora sim, podemos chamar nossas crianças? Tudo certo aí? Então quero convidar para que a Thaís e o Tarciso possam trazer a Ana Liz Neves Rodrigues para apresentá-la ao batismo. Você pode aplaudir por essa criança estar sendo levada ao Senhor. A Tatiana Paula trará o Antony Gabriel Rosa da Silva.
A Jéssica e o João Pedro irão apresentar o batismo. Antonella Sanabria Galdino Bezerra. Jennifer e Luciano vão apresentar o Arthur Ribeiro de Almeida. A Daiane e o Luciano vão apresentar o Benício Silveira. A Edilaine e o Jefferson vão apresentar o Davi Gonçalves Lopeira. Francislaine e Guilherme vão apresentar o João Antônio Siqueira Barbieri. A Joelma e o Júlio vão apresentar o Miguel Paixão Moreira. Josiane Clóvis vão apresentar a Sara Pires Ludwig dos Santos. E a Lenise e o Luan vão apresentar o Theo Ortega Dias Camilo. Queridos, que safra, hein? Olha isso. Deixa eu falar para vocês aqui mais ou menos quantos meses. 2 anos a primeira, 8 anos, 8 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, 4 anos, 6 meses, 7 anos, 7 meses. Veio uma safra abençoada aí. E veio bastante menino, hein? Então, se você está aí preparando-se para engravidar, orando por isso, pedindo a Deus, eu profetizo meninas aí sobre a sua vida, para complementar nossos casamentos aqui nessa igreja, e a gente poder ver as meninas aqui também à frente. Que bênção, quanta gente bonita, quanta criança linda. E pais, eu quero perguntar para vocês aqui agora, nesse momento. Vocês se comprometem em instruir essa criança no caminho que ela deve andar? Sim. Vocês se comprometem em orar com eles, ler as escrituras para eles e ser a escritura para eles, como testemunho, para que ele entenda o caminho de Jesus Cristo? Sim. Vocês se comprometem em trazer seus filhos à igreja, para que eles participem de todas as atividades e programações que a igreja oferece para a idade deles? Sim. Isso é muito importante, porque criança não vem sozinho na igreja, precisa que os pais se comprometam em fazer isso, e que nunca seja um fardo, nunca seja uma angústia, trazer o seu filho para o ensaio da coreografia, para a vigília, para a célula, para a oração, para a reunião de grupo, ou que seja sempre um privilégio para você, trazer seu filho da igreja, trazer seu filho na igreja, ao invés de levá-lo para outro lugar ou buscá-lo em outro lugar. Que Deus abençoe e te dê o privilégio de ver homem e mulher de Deus surgindo dentro da sua casa e sendo um instrumento de Jesus para a glória de Deus nesse mundo. A visão do nosso ministério da Rede Kids é abastecer este mundo com profetas de Deus para serem transformadores da sua geração. Que sim seja sobre a vida dessas crianças, em nome de Jesus. Annalise, por favor. Annalise, minha querida irmã, minha pequena irmãzinha, eu te batizo agora, princesa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. O Anthony Gabriel. Anthony, preciosinho, te amamos, viu? Anthony, seja bem-vindo a essa família do Senhor, seja bem-vindo a essa igreja. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antonella. Antonella, princesa de Jesus,
Eu te batizo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Arthur Ribeiro. Arthur, preciosinho. Arthur, seja bem-vindo, essa família na fé. Te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Benício. O Benício dormiu. Estava gostando tanto do culto que dormiu. Depois a gente faz uma foto com ele acordado. A gente faz de novo, né? Benício, meu irmãozinho, não assuste agora com a aguinha na cabeça, mas eu te batizo agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Davi. Olha. Davi já está preparado, né? Quer por imersão, pastor? Davi, preciosinho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João Antônio. Tudo certo? Está preparado? Tranquilo? Tá bom. João Antônio, meu irmão, meu irmãozinho. O que é isso? Olhinho fechado assim, para preparar para o batismo? Isso, então vamos lá. Eu te batizo, João Antônio, meu irmão, seja bem-vindo à nossa família da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Sara, pequena Sara. Está ali, pertinho dos seus pais. Sara, Sarinha, preciosinha do Senhor, seja muito bem-vinda essa família na fé. Sara, te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Theo. E aí, Theo? Meu irmão Theo, seja bem-vindo à família da fé. Meu irmãozinho Theo, Deus te abençoe e eu agora te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Que bênção, que coisa mais maravilhosa a gente poder enxergar isso, e que pais e mães, vocês possam ser profundamente abençoados para o que vocês vão viver aqui com seus filhos nessa comunidade, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar o nosso momento de adoração, esse momento de celebração, mas eu queria pedir agora um favor para vocês, que por gentileza, vocês pudessem vir um pouquinho mais para frente os pais, só os pais, mais para frente, isso, tá bom? Isso. Fecha o corredor central, pode encostar aqui, um perto do outro, ótimo. Agora vocês também podem encostar aqui o da segunda fileira, vem um pouquinho mais para frente, isso. E a terceira fileira, fique aqui, isso, ótimo, tá, ó, desse jeito. Nós estamos felizes de receber vocês aqui nesse lugar. Nós vamos orar abençoando para que o começo dessa jornada seja frutífera e produtiva. Nós, como Conselho da Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, nos colocamos à disposição para servir a vocês, para abençoar, para ser instrumento de Deus, de encorajamento, de crescimento espiritual. Pode contar conosco. E eu quero perguntar para esta igreja se eles podem contar com vocês, sim ou não? Amém. Então vamos orar, estenda a sua mão para cá.
Senhor Jesus, nós abençoamos cada irmão, cada irmã, cada criança que foi recebida em Teu altar, através do batismo, através da recepção de membros, e nós pedimos uma coisa, que o Senhor, Pai, os enxerte na videira e os faça frutíferos para a glória do nome do Senhor Jesus, e para que sejam instrumentos de transformação nesse mundo e para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Igreja, vocês se comprometem também em orar por esses irmãos, apoiar esses irmãos e ser bênção na vida deles? Sim. Vocês se comprometem em ser família na fé para aqueles que são estrangeiros e para aqueles que se sentem sozinhos? Sim. Vocês se comprometem em acolher essas famílias e fazer deles parte da sua família na fé? Sim. Você pode mostrar isso para eles? Queria que você virasse agora de frente e você pudesse se levantar e fazer festa, celebrando o nome de Jesus. Você que tem familiares, você que deseja dar um abraço, eles ficarão aqui na frente. Pode se espalhar um pouquinho, que os irmãos podem vir a cumprimentar. Venham abraçar. O conselho da igreja também pode cumprimentar. Deus abençoe. Tenha uma ótima semana e vamos continuar celebrando o nome de Jesus. Oh, que tremenda graça, oh, que falível amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto em fim. Oh. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro.